Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Então, queridas irmãs e irmãos, já estamos na última parte do nosso curso, na conclusão, e eu vou fazer algumas considerações usando este livro que vocês têm no programa, Assim na Terra como na Trindade, de Henrique Cambon. Eu gostaria que vocês percebessem que o tema dessa aula que eu pensei é a Trindade e a nossa vida, e a minha vida, a vida da sociedade. E esse livro, já um pouco dos anos 2000, ele propicia uma análise muito bonita da realidade da Trindade e a nossa vida. Eu vou ler algumas coisas que ele diz, e ele cita ele próprio nas pesquisas. Nos anos 90, ele faz a seguinte análise. Uma análise recente de muitos textos que procuravam apresentar o cristianismo a adultos trouxe resultados surpreendentes. Alguns dos textos analisados eram de autores conhecidos, outros catecismos para adultos, publicados por conferências episcopais católicas e de diversos países da Europa, Estados Unidos e América Latina. Vários escritos provinham da Igreja Ortodoxa e de igrejas evangélicas, ou foram elaboradas em colaboração ecumênica. Mas qual o motivo da surpresa? Em primeiro lugar, vários desses textos sequer mencionavam a Trindade. É no mínimo curioso que uma apresentação do cristianismo não mencione seu ponto central, sua originalidade, sua novidade maior. No entanto, o mais significativo é que na maioria dos textos, mesmo aqueles que abordavam a realidade trinitária com sensibilidade moderna, e conhecimento das atuais aquisições nos campos bíblico e teológico, é insuficiente, quando não totalmente ausente, a explicação sobre o qual é o que significa concretamente a ligação entre a Trindade e a existência humana. Há os que apresentam essa ligação limitando-se a uma espiritualidade pessoal, a necessidade de uma relação com cada uma das pessoas divinas, ou a realidade da presença da Trindade em nós. Outros restringem-se a um ponto de vista doxológico, importância da adoração e do valor trinitário na liturgia. Alguns textos catequéticos, especialmente na América Latina, afirmam claramente que a Trindade é o modelo arquétipo da vida interpessoal, familiar, comunitária e social. No entanto, não vão além de anunciados de princípios. A Trindade é o modelo da Igreja. A família deve refletir a vida trinitária. A vida trinitária deve influenciar todos os campos da sociedade.
sem tirar disso qualquer consequência concreta para a vida econômica, política, cultural e, sobretudo, sem fazer a menor referência a como viver trinitariamente os diversos aspectos da vida social. A crescente exigência percebida hoje é descobrir não só a centralidade da Trindade na vida cristã e a influência que deve ter em toda a reflexão teológica, mas, sobretudo, diz o autor, aprofundar o significado que ele tem para a história humana e a construção do mundo. Em outras palavras, é necessário tirar a Trindade do exílio e que se encontra e oferecer-lhe espaço em nossa vida. E agora ele cita Piero Coda, que diz: hoje estamos num período extraordinário, porque o maravilhoso legado da Trindade desce do céu da grande mística para a história. É uma Trindade que penetra na história. Muito profundo a análise dele. Vamos ver então qual é a apresentação teórica que ele faz sobre uma possibilidade de compreender melhor teologicamente a incidência da vida trinitária na vida nossa e da humanidade. E ele diz: a teologia trinitária hoje, naturalmente, não é possível expor de um modo minimamente completo, em poucos parágrafos, o que diz a teologia atual sobre a relação entre a Trindade e a vida concreta da humanidade. Mas pode ser de grande utilidade oferecer alguns elementos e algumas linhas básicas que ajudem o leitor a vislumbrar sua importância e também os seus limites. Por exemplo, enfatiza-se que nós, seres humanos, refletimos o Pai, que na Trindade é fonte e origem eterna do amor, quando pessoal e socialmente. Também somos fontes de amor desinteressado pelos outros. Refletimos o Filho, quando na Trindade é acolhimento transparente do amor com gratidão infinita. Quando sabemos deixar-nos amar, acolher com gratidão o amor dos outros. Refletimos em nossa vida o Espírito Santo, reciprocidade do amor entre o Pai e o Filho, segundo a tradição latina, e amor do Pai e do Filho que transborda para a criação, na tradição oriental. Quanto entre indivíduos, setores sociais, igrejas, povos, existe reciprocidade e amor, não de maneira exclusiva e egoísta, mas extrovertida, transbordante, aberta ao bem de todos. Poderíamos sintetizar essa perspectiva dizendo que para viver em sentido trinitário é necessário, no amor fraterno, tomar sempre a iniciativa, acolher sempre, unir sempre. Na América Latina, esse tipo de apresentação adquire características próprias, respondendo às circunstâncias dramáticas de miséria e injustiça de sua realidade social. Por exemplo, Deus Pai é visto biblicamente como libertador dos oprimidos e o convocador de um povo livre e fraterno. Jesus Cristo é vivido como iniciador de um reino de Deus que se concretiza na história, convertendo convicções e estruturas em favor dos pobres e desamparados. Descobre-se o Espírito Santo como o Espírito da verdade, contraposto ao juízo míope e egoísta dos que desprezam, ignoram ou exploram os demais, e também como Espírito de lucidez e fortaleza, para se poder dar alegre testemunho em meio às adversidades da vida e à perseguição por causa da justiça. Um dos teólogos da tradição protestante que mais atenção dedicou a esse tema descreve algumas das características fundamentais que se deveriam distinguir uma sociedade baseada em critérios trinitários. Ele cita Moltmann, que diz: só será reflexo da Trindade uma humanidade una, única e unificadora, sem domínio de classes e sem opressão ditatorial. Esse é o mundo no qual os seres humanos se caracterizam por suas relações sociais,
não pelo seu poder nem pelos bens que possuam. Esse é o mundo no qual os seres humanos têm tudo em comum e todos compartilham, exceto as características pessoais. Outros teólogos, sem distinção confessional ou geográfica, mostram a riqueza de significado do ritmo trinitário das intervenções de Deus na história, atribuindo ou apropriando a criação ao Pai, a revelação, redenção do Filho, a santificação ao Espírito Santo. E analisam a estrutura trinitária da história da salvação, na qual o Pai envia o Filho, e este, por sua vez, entrega o Espírito Santo, que nos conduz ao Filho e ao Pai. Aqui ele cita dois teólogos brasileiros, que vivem no Brasil, o Libânio, já falecido, e o Comblan. Do que se refere à eclesiologia, são numerosas as formas como a Bíblia denomina a Igreja: esposa de Cristo, família de Deus, cidade santa e muitas outras. É interessante que tanto na Igreja Católica, típico a respeito é o Concílio Vaticano II, quando no meio ecumênico grande parte dos documentos de diálogo teológico entre as várias denominações cristãs privilegia 3 nomes bíblicos da Igreja, relacionando-a inseparavelmente: povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. O objetivo é destacar a importância e as consequências teológicas e práticas do fato de a Igreja ser um povo reunido em virtude da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Cirilo, citado na Gaudium et Spes número 4. Por isso, o supremo modelo da unidade da Igreja é na trindade de pessoas, a unidade de um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele cita a Unidade Redintegratio, documento sobre o ecumenismo do Vaticano II. Vários autores com especial sensibilidade ecumênica e social evidenciaram a dimensão trinitária dos sacramentos, sobretudo do batismo e da Eucaristia. Outros, seguindo a fórmula clássica ao Pai, através de Cristo no Espírito, abordam os aspectos trinitários da oração e da liturgia. A própria missão, como dimensão constitutiva de toda a comunidade cristã, é hoje concebida a partir de suas raízes trinitárias. A teologia moral, por sua vez, reconhece cada vez com maior clareza que a vida trinitária é o fundamento de toda a nossa ética. Têm sido aprofundadas também as consequências práticas do fato de o Pai nos chamar a ser criaturas novas no Espírito e no seu Filho. A escatologia, tratado da escatologia, ramo da teologia que se ocupa das realidades últimas, do grego eschaton, que significa justamente último, ou seja, das realidades que encontraremos depois da nossa morte. Hoje não fala mais dela como se tratasse apenas de realidades futuras. Ao contrário, destaca que o novo céu e a nova terra, aos quais a Escritura se refere, começam em certa medida na nossa história, uma vez que o ser humano e toda a criação estão orientadas para o Pai, através de Cristo, na força transformadora do Espírito Santo. Também a respeito da figura de Maria, abrem-se novos espaços teológicos a partir da consideração de sua relação com as pessoas da Trindade. Ela é redescoberta como filha predileta e fiel do Pai, mãe terna e amorosa do Filho, santuário luminoso e acolhedor do Espírito. A chave trinitária tem sido aplicada também a campos específicos, como a realidade matrimonial, ao descobrir Deus Criador como fonte da bondade intrínseca do amor conjugal, a relação entre Cristo e a Igreja como modelo de amor fiel e incondicional. O Espírito como aquele que recupera permanentemente o amor, ajudando-o a superar seus próprios limites naturais pelo dinamismo evangélico. A vida consagrada na virgindade
celibato pelo reino dos céus, também é vista como um modo de amar a maneira do Deus Trindade, a imagem do Filho com o coração do Pai, na liberdade do Espírito. Os exemplos poderiam ser facilmente multiplicados, no entanto, já como podemos perceber, por essas rápidas pinceladas, tudo é repensado sobre o prisma trinitário. Então, a doutrina trinitária converte-se no que deve de fato ser, o eixo da teologia e do pensamento cristão. O esforço dos teólogos não se limita a especular sobre a vida da Trindade em si mesma, visa mais a destacar a forma de relacionamento do Deus unitrino com a vida da humanidade e explicar os efeitos que dela decorrem para a pessoa humana, para a comunidade eclesial e para toda a sociedade. Por um lado, é posto em relevo o ritmo tripessoal das intervenções de Deus na história, intervenções que nos ajudam a intuir como é a vida divina. Ao mesmo tempo, são propostas como paradigma de nossa existência as três modalidades do amor de Deus, que contém toda a riqueza e plenitude do amor. Tais perspectivas são uma importante aquisição com enormes consequências teóricas e práticas. Ao mesmo tempo, percebe-se tratar de uma apresentação em que, sem obviamente negar a unidade, são evidenciados sobretudo os aspectos tripessoais da vida divina. Analisa-se o que significam para a nossa vida a relação com e a imitação do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. É um enfoque pertinente com fundamento bíblico. Basta esta citação: por meio dele, Cristo, nós, num só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Carta de São Paulo aos Efésios 2,18. Apesar da riqueza desse enfoque, não faltam teólogos a expressar reservas, destacando, por exemplo, o perigo nessa perspectiva de vivisseccionar a Trindade, quer dizer, como de Brooks, especialista nas igrejas cristãs, que tem suas raízes no Oriente, ele diz: sofremos uma tentação que parece irresistível, vivisseccionar a Trindade, especializando as pessoas, cada uma delas sendo especialista num tema, numa ideia, num sacramento. Apesar da riqueza desse enfoque, já li, o risco de se promover involuntariamente o triteísmo, sempre uma ameaça por parte da fé popular e cristã. Nesse contexto, qual é a ótica adotada pelo trabalho dele, do Henrique? Ele fala que gostaríamos de enfatizar a importância decisiva das relações trinitárias que constituem a vida íntima de Deus, quando passam a ser vividas à medida do possível na história humana. Então, aqui ele fala, é verdade, nós podemos coisificar a Trindade, pegar as figuras e interpretar a nosso bel prazer. Mas ele tem uma chave, alguns conceitos fundamentais, um conceito fundamental, uma chave. Ele é focolarino, então ele se apoia muito na espiritualidade que ele segue. Mas aqui está a importância de que ele analisa todo o aspecto da teologia trinitária, mais propriamente ele é argentino da América Latina, como se desenvolve, e cria uma pergunta: como relacionar a vida trinitária, relacionar a dintra, a destra, na nossa vida? A sua comprometimento na nossa história pessoal. E ele conceitua alguns termos que são muito importantes. O primeiro, ele parte daquilo que eu falava sobre a pericorese, que foi um adendo, lembram-se? Falei, estudem bem, são 3 páginas, são conceitos que nos ajudam a compreender muito. E ele parte do conceito de pericorese. Diz eles, um dos desafios postos pelo mundo de hoje à apresentação de uma doutrina trinitária é o desejo, o programa
que conclui um conhecido tratado de teologia trinitária, de Bozzo. Falar a linguagem na fé não como um dialeto eclesiástico, mas como língua universal. Como que a fé pode ser percebida não como um dialeto de uma igreja, da igreja, de um grupo, não. Como essa linguagem que está na igreja é uma linguagem que tem valor universal, ou que comunica para todo o universo. Que foi também uma tentativa do Concílio Vaticano II, falar ao homem do seu tempo. Para tentar responder a essa exigência e em razão de nosso intento didático, faremos um esforço permanente para evitar a terminologia técnica empregada pelos especialistas. Todavia, em algumas ocasiões, dada a importância de certos conceitos, seremos obrigados a abrir uma exceção. A seguir apresentamos a primeira. Um conceito-chave na atual renovação trinitária é o de pericorese, já utilizado desde os primeiros tempos do cristianismo. Trata-se de um termo empregado pela teologia em sua forma original grega, por não lhe ter sido encontrada uma tradução adequada nas línguas modernas. Temos de nos deter um momento na análise desse conceito por duas razões. Por que pericorese do grego é importante? Por ser fundamental na compreensão do que é a trinitariedade, ou seja, um só Deus em três pessoas. Porque em torno dele gira tudo o que exporemos em nosso texto, que poderia ser uma espécie de tratado sobre a importância prática da pericorese trinitária. Tudo o que dissermos serão variações do mesmo tema, o que significa concretizar a pericorese nos diversos aspectos da vida interpessoal, comunitária e social. O primeiro autor a usar esse termo foi São João Damasceno, vocês já estudaram na aula anterior, um daqueles grandes cristãos e teólogos que, por sua importância nos primeiros aprofundamentos teológicos e na enculturação do cristianismo nos primeiros séculos, passaram a ser chamados de padres da Igreja. São João Damasceno utilizou o conceito para expressar aquilo que é a novidade mais paradoxal do cristianismo. Duas realidades podem estar uma dentro da outra, sem confundirem-se, mantendo a cada uma e mais configurado desse modo a própria identidade, unidas sem confusão e separadas sem divisão. Em relação à trindade pericorese, significa a mútua inclusão, o recíproco estar um dentro do outro, a presença ou a compenetração que se dá reciprocamente entre as pessoas divinas, que se unem, distinguindo-se e unindo-se. São João Damasceno assim expressava essa realidade: as três pessoas da Trindade estão unidas, mas sem confusão. Estão uma nas outras, e essa pericorese se dá sem fusão e sem mistura. Cada uma das pessoas habita, tem a sua sede na outra. Trata-se da unidade entre as pessoas que não são a mesma pessoa, mas são um. E aqui ele faz duas perguntas pedagógicas, não é? Pericorose, então, quer dizer estar um a torno a outro. Lembram-se, né? Em movimento, um habita no outro sem deixar de ser ele mesmo. O termo técnico é sem união, sem confusão, sem mistura, sem mescla. Como é possível duas realidades estarem entrelaçadas uma na outra em simbiose total, sem contudo se fundirem, mas ao contrário, cada um encontrando nessa união sua mais profunda personalidade e a plenitude de sua existência? Que importância isso pode ter para a vida da humanidade? Procurar responder a essas perguntas é essencialmente o objetivo deste livro.
Claro que aqui eu não vou ler todo o livro, mas só esse primeiro capítulo estou analisando os termos. Então ele parte de como que pode estar um dentro do outro, um vivendo para o outro, um em relação ao outro, em torno ao outro, sem necessariamente se fundirem, se misturarem? Essa é a pergunta. Então vamos fazer um breve intervalo, que não é só o tempo de eu tomar uma água e um cafezinho, e já vamos na segunda parte desse texto.